Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a nossa dosadora semiautomática de bancada para pós. Esse equipamento ele é utilizado para fazer a dosagem de produtos em pó. Então, a dosagem de 10 até 500 gramas, esse equipamento ele é muito versátil e muito produtivo. Lembrando que essa capacidade é programada no painel, muito simples e intuitivo. Para o funcionamento da gaveta, o equipamento tem que estar conectado a uma rede pneumática. Então, no painel, nós temos todas essas funções. A primeira aqui, nós vamos programar a quantidade de frascos a dosar. Então, nós podemos colocar uma produção que a máquina vai contar automaticamente. Vamos um exemplo de 10 dosagens. Quando chegar nessa quantidade, ela vai avisar. E depois aqui também ela vai contar a quantidade que já foi feita. Ao lado, nós temos a velocidade em que a rosca do funil vai girar e também o número de voltas. É nesses dois ajustes que vamos fazer a programação da quantidade em que a máquina vai dosar. E aqui na parte de baixo nós temos um peso referência que a máquina vai se situar para conseguir fazer uma melhor performance. Na parte de baixo nós temos a função de ativar o mixer. Então esse mixer ele vai fazer a homogeneização do produto também para auxiliar a rosca no momento da dosagem. Então nós podemos deixá-lo ligado, contínuo, intermitente e também por tempo. O contínuo ele vai ficar girando de forma contínua e intermitente ele vai ligar apenas no momento da dosagem. Aqui nós vamos deixar ele contínuo para facilitar no processo. Essas duas funções é utilizada quando é acoplado um abastecedor ao equipamento, que é possível controlar o abastecimento, deixando de forma automática, que tem um sensor junto com o abastecedor que ele vai abastecer o funil no momento que a máquina abaixar o nível, ou simplesmente pode deixar desativado e abastecer manualmente. Esse abastecedor ele pode ser adquirido separadamente do equipamento. E aqui nós temos a opção de fazer o acionamento do equipamento por pedal ou por tempo. Por tempo, nós vamos programar o tempo em que o sensor vai reconhecer o frasco na frente do sensor. Contou aquele tempo, ela começa a dosar. E o acionamento por pedal, a hora em que for acionado o pedal, a máquina faz a dosagem. Lembrando que esse pedal pode ser adquirido separadamente do equipamento. Aqui na lateral, nós temos alguns acionamentos que é feito de forma manual. Nós podemos esvaziar o funil totalmente, colocando um frasco na parte de baixo e podemos acionar em que a máquina vai esvaziar totalmente o funil. Aqui é para ligar o abastecedor de forma manual, aquele equipamento que eu falei anteriormente que pode ser acoplado ao equipamento. E aqui também ligar o mixer de forma manual. Aqui na função de parâmetros, nós vamos ajustar o tempo de atraso do mixer. Nessa função que é usada aqui no tempo. Então nós vemos aqui em parâmetros e podemos atrasar o início e também a parada do mixer. Aqui ele está programado para 3 segundos, caso for utilizar essa função. Abaixo é utilizado para o tempo em que a máquina vai acionar depois de colocar o frasco na frente do sensor. Então aqui está com 0,5 segundos. Assim que posicionado o frasco no sensor, ele vai contar esse tempo e fazer o acionamento para a dosagem. Na sequência, o atraso do término do abastecedor é quando estiver utilizando a forma com o abastecedor de forma automática. E na sequência, o tempo de aceleração e desaceleração da rosca é quando a máquina inicia o processo, ela vai contar esse tempo de 200 milissegundos para começar a acelerar totalmente na velocidade e quando chegar ao final, ela conta novamente esse tempo e desacelera. Isso pode ajudar na precisão do peso a ser dosado. Aqui em receitas, nós temos até 20 programações para salvar um parâmetro diferente do outro. Isso pode mudar de um produto para o outro, então nós podemos programar o número de voltas, velocidade e o peso referência. Isso é também para o peso. Se você dosa o mesmo produto com vários
pesos, então pode salvar uma receita para cada quantidade. Aqui nós estamos na receita número 2, se mudar para a receita número 3, é possível ver que os parâmetros de gravados é diferente do parâmetro de execução. Então nós podemos igualar, que a máquina vai trazer a programação gravada para execução e na sequência salvar. E a máquina vai para a programação da receita. Então, voltando, lembrando, para trazer o parâmetro salvo para a execução é igualar. Então, voltando para uma outra receita em que o parâmetro é diferente do de execução, apenas igualar, que a máquina traz o parâmetro para execução e salvar para fazer o processo de dosagem. Na sequência, se for salvar uma nova receita, nós podemos então vir para o número da receita, mudar aqui em execução e vamos apertar em salvar. Com isso, o parâmetro de execução é salvo no número de receita, aqui no caso a receita número 4. Vamos salvar, que o equipamento vai ficar com essa programação. Eu programei a máquina para esse frasco que vamos usar com esse produto. Então, eu fiz a programação aqui no painel em receitas para o número de voltas em 2000 e a velocidade em 8000. Apertei em salvar e a máquina ficou com essa programação, que eu identifiquei que essa dosagem, esse parâmetro é para esse tamanho de frasco. O mixer, eu vou usar ele de forma intermitente, já deixei marcado, então ele vai fazer um acionamento e parar depois de um tempo. Após configurado, o mixer está intermitente, ele funciona e para depois de um tempo. Apenas apertar o botão iniciar, a máquina vai reconhecer que está sem o recipiente e ela só vai fazer o acionamento quando o sensor validar a posição do frasco. Ela vai contar a quantidade de voltas que eu já programei de acordo com o tamanho desse frasco e depois ela só faz o outro acionamento quando posicionar o frasco novamente. Também tem o tempo de acionamento que foi programado em 0,5 segundos, que depois de posicionar o frasco ela conta esse tempo para acionar. Como vocês conferiram, o processo de utilização do equipamento é muito simples. E após realizar esse processo, nós podemos parar o equipamento e fazer o processo de esvaziar todo o funil na opção manual, esvaziar o funil. Nesse caso, depois que utilizado, nós podemos abrir as abraçadeiras do funil, soltando essa segunda abraçadeira de união e assim nós podemos retirar toda essa parte e também a rosca interna para fazer a higienização, lavando com água e sabão neutro. E na sequência, pode montar novamente e a máquina fica para a próxima utilização. Esse foi um vídeo de utilização da nossa dosadora de bancada semiautomática. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo nosso 0800 ou no nosso chat pelo WhatsApp.